caminhos, história.
Com alegria que nós recebemos a todos vocês, nós tivemos um pequeno atraso por conta de um problema na internet. A nossa dependência da tecnologia e da internet às vezes provoca esse tipo de coisa, né? Mas faz parte da vida, né? Não vamos também nos estressar por conta disso, ainda mais nesse culto que a proposta é de desaceleração. Convido você para ficar em pé. Nós ouviremos a leitura, eu farei a leitura do Salmo 103, que assim diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Cantemos. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios, e não te esqueças, de nenhum de seus benefícios. Oremos. Pai querido, nós te bendizemos-te na nossa alma e com toda a nossa alma e com todo o nosso ser. Tu és a fonte de todo bem, ó Deus, e tudo o que somos, e a bondade que em nós existe, ó Deus, é proveniente de Ti. E nós queremos, ó Pai, nesta hora, unidos aos nossos irmãos, bendizer-te, exaltar-te, ó Pai, agradecer-te por todas as coisas boas, ó Deus, que nós recebemos das Tuas mãos, todas as dádivas que descem do alto sobre a nossa vida. E nós te pedimos, ó Deus, que esse tempo de adoração, na Tua presença, esse tempo, ó Deus, de comunhão contigo, possa fortalecer, ó Deus, na nossa vida o bem que vem de Ti, o bem que se expressa, ó Deus, na sintonia com a Tua vontade, o bem que aparece no amor que devotamos a Ti, no amor que devotamos ao nosso próximo e todas as criaturas, ó Deus, tudo aquilo que vive, existe, respira, ó Deus, e em que há a Tua presença. Nós te bendizemos por tudo e em todo o tempo da nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse é o momento da liturgia da contemplação de Deus. Convido a todos, então, amados irmãos, os que nos acompanham pela internet, para esse precioso momento de contemplação da Palavra de Deus, no qual será projetada a obra de arte que ilustra esse episódio bíblico do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 30, na paráfrase da Bíblia, a mensagem.
Acompanhamos, portanto, a narração do texto bíblico já em espírito de contemplação da palavra de Deus. João, capítulo 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: "Poderia me dar um pouco de água?" Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: "Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana?" Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: "Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida." A mulher disse: "O Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós?" Jesus disse: "Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre." Então a mulher lhe pediu: "Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço." Ele disse: "Vá chamar seu marido e volte aqui." "Não tenho marido", foi a resposta. "Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade." "Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo?" "Mulher, acredite. Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser." A mulher disse: "Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo." "Eu sou o Messias", declarou Jesus. "Você não precisa esperar nem procurar mais." Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: "Venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias?" Eles foram verificar. Palavra do Senhor.
Convenção dos Ministros Samaritanos repudia a nota dos judeus sobre condenações sobre as práticas religiosas dos samaritanos. Superior Tribunal Federal dá ganho de causa à família judia em processo de reintegração de posse de fazenda de origem samaritana. É claro que são ilustrações, mas se fosse atualmente, no tempo das redes sociais, essas poderiam facilmente ser as manchetes dos jornais, dos posts, envolvendo o que havia a relação entre os judeus e os samaritanos, tanto no ambiente, digamos, eclesiástico, religioso, como no ambiente, no cenário político-social. Fato é que o meio não era muito pacífico entre os judeus e os samaritanos. O clima não era bom. As suas divisões, elas eram maiores até do que as controvérsias religiosas, ao ponto que judeus e samaritanos evitavam se cruzar. E esse episódio bíblico, cuja narração acabamos de escutar na paráfrase da Bíblia A Mensagem, ele nos dá diversas cenas que nós podemos abordar como lições práticas de Jesus a nós. Jesus era um judeu, mas ele foi a Samaria. Jesus era homem, mas ele falou sozinho com uma mulher num contexto onde isso não era natural. Jesus estava com sede, mas ele é a fonte da água da vida. Muitas reflexões, portanto, são possíveis neste texto bíblico, reflexões naturalmente atuais para nós, olhando o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, encontro que Ele também quer ter conosco nesta noite. Jesus quer ter um encontro conosco todos os dias e hoje não é diferente, por meio da Sua palavra. Vamos a tais encontros então. Primeiro, o Senhor é profeta, versículo 16 do texto bíblico. Disse a mulher samaritana, o Senhor é profeta. Esse episódio de Jesus no caminho até a Galileia, passando por Samaria, como dito, ele é revelador. No início do ministério público de Jesus, após os seus primeiros milagres, o Cristo passa pela renegada Samaria, renegada pelos judeus, na perspectiva dos judeus. Ao chegar, então, no poço de Jacó, vemos a imagem bíblica da sede e da busca pela água. A água, naturalmente, ela é um termo, água é um termo recheado de significado, de muito simbolismo profundo. Pode ser o símbolo do valor da vida, principalmente se a gente for considerar a região onde o texto bíblico se passou, uma região, no geral, desértica. Lá estava a mulher samaritana quando Jesus passou por lá, sozinha no poço, mas como qualquer outra pessoa poderia estar dentro daquela província. Eis, portanto, o primeiro espanto da mulher ao começar a sua conversa com Jesus. Diz a palavra de Deus, ao narrar a frase da mulher samaritana: como sendo tu judeu, Jesus, pegues de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus começa então a sua apresentação. A mulher, com sua cultura, sua tradição, naturalmente, primeiro ela se espanta com o fato de um judeu falar com ela. Segundo, além da animosidade entre judeus e samaritanos, segundo, se tratava de uma mulher. O que eu já disse na introdução não era um fato natural. A cultura era outra, os tempos eram outros, as tradições eram outras. Segundo, o pedido de água feito por Jesus pode aparentar um pedido de ajuda natural, um pedido de apoio. Isso também a espanta. Ou seja, a atitude de Jesus, ela não era nada natural para os samaritanos. Tamanha era essa indisposição cultural, política, social e religiosa. O comentarista da Bíblia, do Peregrino, ele afirma que em Samaria começa quase o paganismo.
Desde a conquista, as guerras e a nova colonização da Assíria, Samaria foi vista com hostilidade e desprezo pelos judeus, e ela, Samaria, correspondeu com sua hostilidade, ou seja, a recíproca era verdadeira. Os samaritanos, eles reconheciam como palavra de Deus apenas o Pentateuco, dentre outras controvérsias do ambiente teológico, digamos assim, com os judeus de Jerusalém. Eram povos que não se davam, se evitavam. Digamos que esses tempos, então, já eram de certa polarização. Mas Jesus, com sua sabedoria divina e atitude de mestre, ele começa esse diálogo com a mulher samaritana até consumar a sua apresentação com a revelação da condição da mulher. Pegue Jesus, vai, chama o teu marido. Vai, chama o teu marido. É claro que Jesus sabia que a mulher não tinha marido, mas esse momento não se tratava de uma exposição ou de uma repreensão. A intenção de Jesus era se revelar à mulher. Eis então o terceiro espanto da mulher. A mulher samaritana reconhece que Jesus não era um mero judeu, não era um cidadão comum. Ela percebe que ele sabia mais do que ele dizia com a sua própria boca. Jesus, nessa revelação, se apresenta como Cristo. Vejam que a mulher inicialmente não entendeu a abordagem de Jesus. Inicialmente ela pensava, quando ele a abordou no poço de Jacó, que ele estava com sede, quando falavam ali de água. Mas na verdade o propósito de Jesus no poço de Jacó era outro, era maior. Tratava-se da propagação da mensagem da vida, da propagação que a verdadeira fé e que a verdadeira sede, melhor dizendo, a propagação da verdadeira sede só é saciada em Deus e é com verdadeira adoração. E para o exercício, irmãos, da fé da mulher samaritana que Jesus se revela. Essa primeira perspectiva de Jesus, se revelando como profeta, nos ensina que Jesus nos conhece. Jesus nos conhece muito bem. E nós, com isso, precisamos reconhecer a nossa realidade diante de Deus. A nossa realidade de ser humano incompleto, sem a sua palavra, de ser humano que precisa de perdão, que precisa da revelação de Deus por meio da sua palavra. Jesus, ele conhecia a vida da mulher samaritana, conhecia os seus erros, conhecia as suas atitudes, conhecia a sua vida pregressa. Porém, isso não o impediu de maneira nenhuma de falar com ela. Ela não foi rejeitada por Jesus. Ela foi apresentada ao Mestre. Essa é a perspectiva de Jesus nesse encontro. Mas indo adiante nesse contexto, a história não para por aí. Os samaritanos, assim como a mulher, também aguardavam o Cristo para adorá-lo. Seria ele, Jesus? Diz a palavra de Deus: mas chegará o momento em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar, no versículo 23 da paráfrase da Bíblia. Nesse diálogo, como eu disse, tem diversas cenas. Passada a primeira ótica, a primeira cena que abordamos da revelação de Jesus como profeta, a fim de que o reconheçamos e reconheçamos a nossa condição, a incompreensão da mulher samaritana, irmãos, vai ao tema da adoração. Jesus busca ensinar a mulher samaritana e a todos nós que, sendo ele, Jesus, o Cristo, não importa como a adoração deve ser realizada. E a maneira era uma grande controvérsia, a maneira da adoração era uma grande controvérsia entre os judeus e os samaritanos. Se é no Monte Sião em Judá que se deve adorar a Deus, ou se é no Monte Garizim, na Samaria, não importa. Assim como da água da vida, assim como da água da fonte, a água da vida, Jesus vai ao tema da adoração. Jesus profeticamente diz à mulher que não importa como nós somos chamados,
mas que adoremos a Deus com verdade. Deus, irmãos, não está interessado nas controvérsias culturais e religiosas entre os samaritanos e judeus. Deus não está interessado em nossas picuinhas da modernidade, nos nossos conflitos. Deus está interessado que a nossa adoração seja honesta, que a nossa adoração seja franca, que a nossa adoração seja aberta, que a nossa adoração, irmãos, seja real. O que conta para Deus é quem nós somos e que a nossa adoração seja dirigida a Ele. Diz a palavra de Deus que chegará o tempo em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura. Jesus não procura judeus, Jesus não procura samaritanos, Jesus não procura ocidentais, orientais, Jesus procura os seus, aqueles os quais o Deus Pai lhe confiou. Diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, que nenhum de todos, quanto seu Pai lhe confiou, hão de perecer. Johannes Blau, ao tratar da natureza missionária da igreja, ele afirma que o louvor de Deus, no sentido de criação e ação de graças, está intimamente ligado com a adoração. Mas o verdadeiro louvor, ele não é apenas uma atividade cristã interna. O verdadeiro louvor é testemunho no mundo e para o mundo. Deus quer, igreja, povo de Deus, que nós o adoremos com verdade. Deus quer que nós o adoremos com testemunho. Deus quer que o adoremos no mundo. Jesus fez um caminho diferente até a Galileia. Não era um caminho comum passar por Samaria. Os judeus, como eu disse, evitavam passar por ali, mas Jesus não. A adoração em zona de conforto, ela pode ser confortável, fácil. Mas não é esse o ensino de Jesus nesse encontro. Jesus foi ao fronte. Jesus foi a Samaria. E o resultado foi que a mulher samaritana o reconheceu como profeta e posteriormente como Cristo. Ela bebeu, irmãos, ela bebeu da água da vida. Ela ouviu a palavra de Deus, mas ela não recolheu a palavra para si. Ela foi adiante. Vamos então à terceira cena dessa meditação. Venham ver um homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. É o versículo 29. Jesus se apresenta, nos conhece e nós, como resposta, reconhecemos a nossa condição para adorá-lo. Mas o que é essa adoração? Disse Blau que a verdadeira adoração é testemunho no mundo e para o mundo. Será que a adoração deveria ser só em Samaria, só em Jerusalém, só no templo, só na cidade? Judeus odiavam os samaritanos, mas Samaria estava no caminho de volta da Judéia para a Galileia, o que revela a missão de Jesus junto aos não-judeus. Evitar esse caminho era o que os judeus faziam. Eles preferiam cruzar o Jordão 2 vezes a ter de atravessar Samaria. As ranhuras do cisma samaritano, elas estavam muito presentes, mas Jesus não adotou essa prática, pois havia uma missão naquele lugar. Há uma missão no mundo, igreja. Há uma missão no mundo. E a missão de Deus está sempre presente em nosso caminho. Perceba você que é cristão ou que partilha da nossa fé, da mesma fé que nós. Perceba a sua volta, na sua rotina, nos seus afazeres, no seu cotidiano. Sempre há um momento que uma oferta de gratidão a Deus é válida. Sempre há um momento que uma palavra amiga a alguém pode ser útil, que uma oração pode ser necessária, mesmo que silenciosa. A missão, irmãos, está sempre em nosso caminho, independente das suas proporções. O mesmo autor que eu já citei, Blau, diz que Jesus, nesse episódio, ele não se rende de modo algum aos sentimentos nacionalistas de aversão e ódio, como podemos ver na sua atitude para com os samaritanos. A lição bíblica, então,
que nós tiramos é que as nossas diferenças não devem impedir a nossa missão. Amados irmãos, as nossas diferenças não devem nos travar na nossa missão. Nós somos chamados por Deus, nós somos eleitos por Deus com um propósito primário de adoração, e essa adoração se dá por meio do nosso testemunho público. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, disse a mulher samaritana. Quando a gente olha essa passagem bíblica mais adiante, alguns versículos adiante do que estamos meditando, especialmente no versículo 39, nós identificamos a colheita espiritual da missão de Jesus em Samaria. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. A água da vida, irmãos, ela muda a nossa realidade, ela muda o nosso entorno. Diz a palavra de Deus no versículo 41, que muitos outros samaritanos creram nele, Jesus Cristo. Muitos outros, por causa da sua palavra. Os samaritanos beberam dessa água, essa era a missão de Jesus. Fazer da mulher samaritana uma fagulha de fogo para fazer a palavra de Deus se espalhar entre os samaritanos. E foi isso que aconteceu nesse episódio bíblico, protagonizado por Jesus, e é isso que acontece em nossa vida, hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Nós somos fagulhas da palavra de Deus no mundo por meio da nossa vida. E com isso, irmãos, eu concluo, refletindo que a vida, ela pode nos levar a distintos caminhos, sempre. Mas Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo é o nosso mestre. Homem nenhum é o nosso líder como cristãos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o nosso mestre. E essa passagem bíblica, com muitas lições valiosas, ela nos dá várias verdades, trazendo para a nossa realidade. A mulher samaritana era pecadora. Nós somos pecadores. Eis o reconhecimento. A adoração deve ser sempre real. Nós devemos ser os verdadeiros adoradores. Eis o nosso papel. O mundo, convenhamos e concordamos, o mundo não é dividido, controverso, conflituoso, desde 2022, desde 2018, desde a modernidade. O mundo é o mundo desde a criação. Mas tais divisões não devem impedir a nossa responsabilidade como povo de Deus. Eis a nossa missão. Jesus era revolucionário. Foi a Samaria, falou sozinho com uma mulher e ainda ficou por lá 2 dias espalhando a mensagem de Deus, cumprindo a sua missão na terra. Quantas vezes nós, povo de Deus, não freamos a propagação da água da vida por motivos banais, por motivos humanos? Quantas vezes nós não freamos? Mas a verdade, irmãos, é que nós devemos seguir os passos de Jesus. Há samaritanos em nossos caminhos. E a palavra de Deus serve para todos. Diz a Bíblia em João 8,51, que aquele que guarda a sua palavra jamais verá a morte. Jamais verá a morte. É uma grande esperança. E a água da vida, que é a palavra de Deus, ela não é privada. A água da vida é pública. A água da vida é pública. Thomas Halick faz uma observação muito profunda. Ele diz: não somos Cristo. Nós não somos Cristo. Mesmo assim, nós fomos encarregados de fazer a sua obra em humildade. A obra de Deus, a propagação da água da vida, não pode ficar presa, portanto, nas barragens das controvérsias humanas. Não pode. Jesus, irmãos, foi a Samaria,
Jesus veio ao mundo, Jesus está aqui entre nós em nossa vida, Jesus está aqui e nós, como povo de Deus, devemos seguir os seus passos e ir em frente, criando verdadeiras cisternas do Evangelho em meio ao mundo, para matar a verdadeira sede, que é a sede de Deus. Amém. Convido então a novamente visualizarmos a obra de arte que ilustra essa passagem bíblica. Ouvimos a palavra de Deus e agora nós somos convidados à escuta, à luz da palavra de Deus, a escuta profunda, começando da escuta de si mesmo. Saber o que é certo é como ter águas profundas do coração. O sábio as tira de dentro do poço quando é necessário. Vamos ter o nosso tempo de silêncio, que será depois quebrado com o cântico do hino Carício de Jesus.
Convite para a escuta do irmão. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tenhamos o nosso tempo de silêncio, que será depois quebrado entoando o hino Se Sofrimento Te Causei. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devem estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Liturgia da gratidão. Esse é o momento, então, para agradecermos ao Senhor e também, se assim desejarem, ofertarmos a Ele, aos que estão presentes. O gasofilácio, os que estão em casa podem fazer pela internet, se assim desejarem. Coloquemos então a Deus os nossos motivos de gratidão, a Ele cantando nos galhos secos. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pela oportunidade desse momento de adoração, desse momento de contemplação, desse momento de gratidão ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos que diariamente o Senhor, por sua misericórdia, renova as nossas oportunidades de fazermos diferente e de sermos mais gratos. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui neste momento, reunidos em Teu nome, ó Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Pai, por nossos trabalhos, pelas condições, ó Pai, que o Senhor nos concede, Senhor. Permaneça, ó Deus, conosco, nos guiando, nos dando sabedoria no enfrentamento das nossas dificuldades e
no seguimento como um exemplo de cristão no mundo e exemplos de pessoas gratas aqui no mundo, ó Pai. Nós sabemos que é difícil ser uma pessoa grata, não é naturalmente humano, mas pedimos a Tua ajuda, ó Pai, nesse sentido, para que a nossa vida seja espelho de gratidão no mundo, ó Pai. Te agradecemos também pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que o Senhor continue a fortalecendo, a guiando por meio do Seu Evangelho. E te agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que porventura foram confiados neste momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, inteligência, na condução, ó Pai, e na administração desses recursos para a propagação da mensagem de Cristo por meio da Tua Igreja, nesta cidade, em nosso estado e no mundo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, desde já nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós recebemos os seguintes pedidos de oração. Nós vamos orar por Vivian Campos, mais especificamente pelo seu pai, que está hospitalizado na UTI, pelo qual ela pede oração. Vamos dar graças a Deus pela vida da nossa irmã Débora Crem, é o Nicolas, seu filho, que fala do aniversário dela hoje, pede oração por ela, pela vida dela. E vamos também orar por Pilar. Pilar é uma criança, tem 7 anos, é a sua avó, Lise, que pede oração por ela. E apresente também o seu motivo de oração na presença de Deus, a sua vida diante de Deus. Convido você para ficar em pé para esta oração. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, agradecemos-te por tua bondade para conosco, agradecemos-te, ó Deus, pela bênção da vida. Louvamos-te pela vida da nossa irmã Débora Crem, por mais um ano de vida que tu deste a ela. Agradecemos-te pelo Nicolas, seu filho, que tem manifestado a sua alegria e gratidão pelo aniversário da sua mãe e intercede por ela, ó Deus. Também pedimos pela vida da Pilar, que tu a abençoes, que ela continue crescendo e se desenvolvendo para a glória e louvor do teu nome. Também nós lembramos, ó Deus, dos enfermos. Lembramos do pai da Vivian, que está hospitalizado na UTI, gravemente enfermo, ó Deus, aos nossos olhos, mas todas as coisas são possíveis para o Senhor e nós pedimos pela saúde dele, pela vida dele. Lembramos com ele de todos os enfermos, ó Deus, que tu tem misericórdia deles, e também lembramos dos seus familiares que sempre sofrem, ó Deus, se desgastam nesse processo de cuidar, ó Pai, das pessoas que estão enfermas. Oramos também por todos que aqui estão e que trazem no coração o seu pedido, trazem no coração o seu motivo, ó Deus, de intercessão. Seja pelo dia de amanhã, seja por esse final de semana ou alguma outra razão, ó Deus, pela qual buscam a tua ajuda, que tu possas abençoá-los também, ó Deus, nisso que levam à tua presença. Pedimos-te pelo nosso país, que tu nos abençoes enquanto nação, pedimos-te pelas eleições, pedimos-te pela paz, ó Deus, sobre o Brasil. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido você para cantar Para os montes olharei, depois nós faremos a oração do Pai Nosso e eu impetrarei a bênção. Para os montes olharei, de onde me vem salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de
não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está, nem de dia nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, estejam sobre todo o povo de Deus, por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Você pode se assentar e, terminado o pós-lúdio, aqueles que quiserem participar da oração pastoral poderão vir à frente.